Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos aos Contos da Madrugada. Aqui compartilhamos histórias uns com os outros de coisas que aconteceram na nossa vida, em geral, vergonhas que passamos. Mas nessa semana, para começar, o tema são histórias sobrenaturais. Bom, para começar e também para ajudar vocês a se soltarem mais também quando contarem as histórias, é anônimo. Pode falar besteira, pode realmente se soltar, contar com emoção o que aconteceu, se você se cagou, entendeu? Normal. E ninguém vai saber quem é você. Então, sintam-se à vontade para contar as histórias e para dar essa coragem para vocês de contar com emoção. Eu vou começar contando uma minha. Bom, vamos lá. Bom, a minha família ela sempre esteve permeada de histórias sobrenaturais em geral. E na geração da minha mãe, no caso, elas sempre tiveram essa coisa de ouvir a porta do quarto arranhando, enquanto elas se abraçavam com a irmã morrendo de medo do avô ter sido possuído, ter tentado se matar. Essas coisas ocorrem já há gerações. E alguém tinha que herdar essa sacanagem, né? E aí, chegando aqui na minha vez, minha tia, ela varria a minha casa na época. E enquanto ela varria, ela ia falando: sai daqui! Você não pertence a esse lugar, você não é bem-vindo. E eu, pequeno, ali, 9, 10 anos, olhava e falava: ok, normal. Velho é assim mesmo, eles fazem essas coisas. Mas, eventualmente, minha mãe foi conversar com ela e falou que isso era estranho, né? E ela começou a explicar pra minha mãe. E aí, toda noite, praticamente, eu ia na cozinha e tinha uma luz que ficava me perseguindo. Só que ela ficava me olhando e eu meio que ignorava ela ali no cantinho. Só que com o passar do tempo, ela foi chegando mais perto. E aí tinha uma moça que fazia orações na casa da minha avó, que eventualmente ela apareceu lá, e ela foi fazer uma oração pra mim, e ela começou a orar e falou: você tá sendo perseguido, não tá? E eu com aquela cara de bosta, olhei e falei: opa, então, eu acho que tô. Falou: me descreve como é que é. Aí eu falei que era uma bolinha, né, de luz e tudo mais. Falou: você sabe o que que é isso? Eu falei: não. Ela ficou olhando, aquele olhar tenso, nos olhos de uma criança. Eu falei: isso é morte. Eu falei: é. Ela é a morte. E é o seguinte, a gente vai orar aqui e vamos ver o que que rola, ver se vai melhorar e tudo mais. Ok, ok. E realmente melhorou. Voltei pra casa e as coisas começaram a voltar ao normal. Só que toda noite eu sonhava e era perseguido por um demônio. E aí eu morria no final do sonho, sempre no mesmo lugar da casa. E até hoje eu tenho muito medo daquele lugar, em específico aquele ponto. E aí meus pais começaram a ficar um pouco aterrorizados também. E pulando pro final, depois de um tempinho aí passando por essas assombrações, a gente descobriu que foi uma mulher que passava em frente à casa e fez um famoso trabalhinho, né? E aí a gente começou a ver essas coisas. E aí, depois que teve uma corrente de oração aqui em casa e tudo mais, as coisas voltaram ao normal de certa forma. Mas até hoje, eu tenho muito medo da casa em geral, né? E de ficar sozinho. E vocês me mandam essas histórias de madrugada pra recolher e eu fico cagado. Eu fiquei fudido pra recolher isso aí. Mas, deu tudo certo. Ficou legal. E agora a gente vai realmente começar. Espero que vocês se sintam encorajados a contar as histórias. E eu vou te dar uma dica. Quando alguém te falar que tem um bicho perseguindo, vocês não façam igual eu fiz quando eu era criança. Que eu olhar pro rostinho deles e falar: ai, mas isso é sacanagem, não tem nada a ver. Às vezes tem. Eu confesso que o deboche me permite dizer hoje que eu não acho que tenha. Mas eu prefiro não arriscar. Bem-vindo aos Contos da Madrugada e espero que vocês se divirtam. Bom, fazem 4 anos que eu dou aula de inglês num curso local no meu bairro, no Rio de Janeiro. E no meu segundo semestre como professor de inglês, eu comecei a dar aula para uma turma inicial. No primeiro nível, assim, se matriculou, começou a fazer o curso. E aí, era uma turma na noite, assim, né? O pessoal geralmente trabalhava, vinha cansado. Mas tinha uma menina, ela tinha uns 23, entre 23 e 24 anos, que ela sempre chegava com um olhar muito pesado, muito cansado, mesmo que tu via que ela tinha olheira e o olho dela era regaladão, assim, sabe? Mas era, no geral, uma boa aluna, não dava muita dor de cabeça, entregava os trabalhos. Ela trabalhava no Subway, que era bem perto do shopping. E muitas vezes eu ia lanchar no Subway e pegava até
cheguei a pegar um trabalho ou outro com ela lá mesmo. E assim, vale ressaltar que eles eram a última turma, eles eram do horário das 8 às 9h15, então a gente já saía de lá tarde, né? E aí o que aconteceu? O semestre foi passando, né, normal, tudo normal, nada de anormal com ela. E até que chegou um momento onde eu passei um trabalho de feira cultural, né? E o tema deles foi festa junina. E ela ficou empolgadérrima, né? Ela pegou e falou que não ia ajudar no desenho porque ela não sabe desenhar. E que ela queria fazer uma roupa de festa junina. Então, conclusão, fez a roupa. Chegou no dia da apresentação, ela não conseguiu chegar por algum motivo. Eu falei que não tinha problema nenhum, que ela podia me apresentar depois, ou então fazer um trabalho à parte, apresentar para mim só e tudo mais, que não teria problema nenhum. E ela, a princípio, pareceu entender o que eu falei. Enfim, aí fiquei eu e um dos professores arrumando o curso, né? E não peguei no celular, mas estou sentindo o celular vibrar no bolso o tempo inteiro de mensagem. E aí assim que cheguei em casa, eram por volta de mais 6 da noite, mais ou menos, 6h30. Eu vi que tinham mais ou menos 50 mensagens dela no meu privado, falando que ela estava arrependida, que isso nunca mais vai acontecer, que ela agora é uma pessoa nova, isso, aquilo outro. Eu achei um pouco estranho e falei, olha, tá tranquilo, não tem problema nenhum, não foi nada demais, acontece e tal. Nesse ponto, ela pegou e começou a bombardear o grupo com as mesmas mensagens. E já tava chato mesmo. Aí a galera, um menino pegou e respondeu assim: Fulana, cala a boca, pelo amor de Deus. Cara, foi falar isso, ela surtou legal. Ela começou a mandar áudio, a xingar, a mandar áudio. Aí nos áudios tinha um português embolado com alguma coisa. E ela xingava nos áudios, ela mandou uns 5 áudios de uns 3, 4 minutos falando um português muito embolado, uma coisa muito estranha de se ouvir, às vezes uns ruídos. E xingava. Aí o pessoal foi e tirou ela do grupo porque, né, não pode xingar e tudo mais. E, enfim, foi removido do grupo. E aí ela pegou e direcionou a mim. Eu passei a ser ali o alvo dela depois desse momento. Ela mandando o áudio para mim, foto e muito texto. E eu não estava abrindo para ver, porque, enfim, eu ia ver até onde ia chegar aquilo, né? E aí eu peguei e fui distrair a cabeça. Fui pra uma baladinha aqui local. Chegando lá, cara, eu peguei o celular pra ver e tava na faixa de umas 700, 800 mensagens mais ou menos dela. E às vezes eu conseguia ver o conteúdo da mensagem, tipo assim, descendo um pouquinho a tela assim e vendo o que tá sendo mandado, sem abrir. Valendo ressaltar que isso era por volta de umas 11 da noite, mais ou menos. Depois disso eu peguei, desliguei a internet e fui me divertir, brincar com os amigos, dançar, beber. E quando foi por volta de mais 8, mais ou menos, eu liguei a internet novamente. E aí tava aí e a surpresa, que tava na faixa de umas 2.500 mensagens mais ou menos, e ela estava digitando. Quando eu desliguei a internet às 11, ela estava digitando. E quando eu religuei às 8, ela estava digitando. Ou seja, ela passou esse horário todo, esse tempo todo, mandando mensagem no meu WhatsApp. É intermitente, cara, pelo visto. Porque depois, mais pra frente, eu abro e eu vejo que o horário tava tipo, de minuto em minuto praticamente, né? E aí eu falei, olha, isso é preocupante, eu acho prudente avisar a coordenação do curso. Foi o que eu fiz na hora, eu peguei e mandei uma mensagem por alto assim pro coordenador e ele passou pra gestão e tudo mais e falou pra eu comparecer na escola. Ele falou pra eu comparecer na escola na segunda-feira de manhã. Então eu peguei, dei uma aulinha lá e tudo mais e desci. Quando eu desci, tava a gestão em peso do curso onde eu trabalhava, né? E aí eu expliquei toda a situação até o momento. Nesse momento, na segunda-feira, que foi no domingo, né, no anterior, na segunda ela já tinha mandado mais mensagens, já estava por volta de mais 6.000 por aí, quase 7.000. E eu peguei e comecei a conversar com eles, expliquei tudo, falei que não tinha aberto a mensagem ainda, porque eu queria abrir com eles, para provar que eu não editei nada, não mexi em nada e tudo mais. E aí quando a gente abre a mensagem, a gente vê o conteúdo em si. Cara, eram vários áudios falando um idioma muito louco, para você ter ideia. Tem um coordenador lá nessa escola, que ele morou, ele é alemão na verdade, né? E morou pelo país, pelo mundo afora. Ele fala umas 7 línguas mais ou menos, cara. E ele é um especialista em linguística, né? Então, assim, ele pegou, viu também, e ele falou que não parece nenhum idioma conhecido, que ele nunca ouviu ninguém falando nada desse tipo. Ele falou também que pela experiência dele não parece que tem frases feitas da maneira correta, tipo, montadas da forma certa, sabe, com o verbo conjugado direitinho, combinando com o pronome e tudo mais, não era muito assim. Pela experiência dele, isso é parte que ele falou.
E aí tinham fotos, tinham muitas fotos, né? E ela mandou no mínimo umas 10 nudes, pelo menos, fora as outras fotos com outras coisas bizarras. Mas nas nudes, eram nudes com posições bizarras, em situações bizarras, e com coisas escritas bizarras atrás da parede, né? E aí a gente pegou, leu um pouco das mensagens, era muita coisa, não deu pra ler tudo. A gente resolveu ligar pra aluna. Na hora que a gente ligou pra aluna, ela atendeu o telefone com as palavras: alô, Deus? E começou a xingar, a falar no idioma de novo, a falar, não ouvia o que a gente estava falando, começava a gritar, surtar mesmo. A gente pegou, desligou o telefone e ligou nisso, a gente pegou e logo em seguida ligamos para casa dela. Quando a gente ligou para casa dela, a mãe dela falou, a gente começou a conversar com a mãe dela falou, a mãe dela respondeu, olha, graças a Deus tem alguém ligando, porque desde sábado a minha filha está trancada no quarto, ela está gritando coisas horrorosas lá dentro, batendo nas coisas, a porta trancada, não consigo entrar. Ela não saiu de lá para ir ao banheiro, não saiu para beber água, não saiu para fazer nada. Tá trancafiado no quarto. O pai dela tá chegando no serviço hoje, desde sexta-feira fora. E assim que ele chegar, eu vou pedir para ele arrombar a porta e fazer alguma coisa. E a gente pediu para que depois que se resolver a situação, que viessem até a gente, né, para poder trancar a matrícula, porque ela não ia poder mais entrar no curso depois desse episódio. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, cara. O pai dela apareceu lá um pouquinho depois de tarde. Ele falou, a gente fez uma reunião com ele tirou algumas fotos do que ele viu na hora e mostrou pra gente. E o conteúdo foi o seguinte, ele falou que quando ele conseguiu arrombar a porta, ela tava pelada, toda defecada, urinada. Ela urinou e defecou pelos móveis, pela tudo ali. Ela fez uma lambuzeira danada. Ela escreveu na parede, que a gente achava que pelas fotos era giz de cera, uns símbolos de giz de cera, não era giz de cera. As pontas do dedo estavam tudo comido. Ela mordeu as pontas do dedo até a ponta do dedo sangrar para ela conseguir fazer os desenhos que ela fez na parede. E eram desenhos psicodélicos, na sua maioria, pelo que eu via. Não tinha nada que representasse coisas demoníacas em si. Eram coisas mais psicodélicas. Símbolos que eu procurei depois na internet, não achei nada parecido. Frases soltas, sem sentido e desenhos. Desenhos bonitos até, bem feitos. E ela falou que atrás ela disse que não conseguia, que não sabia desenhar, que era para alguém fazer isso no lugar dela no trabalho da feira e tal. E aí, enfim, e aí ele tirou algumas fotos e a gente guardou tudo, salvou. E eu fiz um boletim de ocorrência nesse dia para poder me respaldar caso ela viesse fazer alguma coisa comigo. E o pai dela levou ela no hospital, naquele local, onde ela ficou internada na ala psiquiátrica por 2 meses. E aí eu vivi bem, esqueci da história e tal. Assim que ela saiu de lá, ela apareceu no curso, como se nada tivesse acontecido. Não na aula, ela apareceu lá de manhã para falar alguma coisa sobre pagar. Ela ia pagar os períodos que ela ficou fora, como se nada tivesse acontecido. E aí a gente foi orientado a não deixar e tudo mais, ligamos para a família dela de novo. E aí eu acho que nesse momento alguém falou com ela que ela não poderia mais entrar na turma porque aconteceu isso tudo. E ela pegou e ficou me esperando, ou esperando a turma sair, no horário das 9h15. Eu, que estava desconfiado naquele dia, peguei e fiquei de olho. E eu vi que era por volta de mais 7h30, e o horário de saída era 9h15. Por volta de mais 7h30 que eu reparei que ela estava esperando, ela estava parada na praça, sentadinha, esperando. O que eu não sei, não faço ideia. E aí eu peguei e falei, olha, tá certo isso. Peguei e falei com o pessoal que estava lá da administração. Ligamos para a polícia chegou. Eles começaram a tentar convencer ela começou a sortar lá com os policiais. Foi avisado que ela estava internada na ala psiquiátrica e tal. E aí ela relutou muito para entrar na viatura. E relutou, chamaram o SAMU. E ela pegou e entregou um papel, um desenho pro policial, né? Sendo que antes disso mais cedo, por isso que eu estava desconfiado, porque antes disso mais cedo, ela tinha me mandado uma mensagem dizendo que agora ela tinha encontrado a Deus, não sei o que lá, e que ela tinha feito até um desenho em forma de desculpa. Eu peguei, achei bizarro, nem quis saber o que era. E aí ela entregou esse desenho pro policial, e aí ele pegou e entregou depois no curso. E a aula foi até cancelada nesse dia. Eu fui embora mais cedo e tal. Ele entregou no curso e na hora que eu olhei o desenho, cara, era basicamente um desenho, uma paisagem psicodélica. Eu e ela no centro do desenho, de mãos dadas. E ela estava vestindo o vestido que ela tinha feito para a festa junina. E ela ficou de ver exatamente a mesma cor, exatamente do mesmo modelo, bem parecido. E aí eu peguei o desenho, queimei, que eu nem queria aquilo. E depois disso eu soube que ela voltou a ficar internada mais um tempo. E depois então não tive mais notícia até hoje.
Eu tava dormindo e aí eu acordei, me levantei. Só que quando eu fui ver, tipo, só meu espírito tinha saído. Eu tava me vendo dormindo na minha cama. Eu tava na porta do meu quarto e tava me vendo dormindo. E do lado da minha cama tinha uma moça, toda de branco e cabelo preto escorrido, tipo o Samara do Poço. E ela tava, tipo, encurvada, me olhando meu corpo deitada. Aí eu me assustei, voltei pro meu corpo, eu não conseguia abrir o olho, nem mexer. Eu conseguia abrir, tipo, metade dos olhos, e eu podia ver que tinha alguém na minha frente, uma luz, mas eu não conseguia mexer nem abrir os olhos. Certa noite, eu e uma amiga fomos ao Centro de Ciências Biológicas da UEL, a nossa faculdade, para falar com o professor de embriologia e tirar uma dúvida que a gente tinha. Ok, fomos lá. A gente já tinha ouvido falar de ghosting lá no CCB, que é o Centro de Ciências Biológicas, só que na parte de baixo do centro, onde ficavam os corpos para estudo de anatomia. Então ficamos de boa. Fomos para o centro de biologia, a parte de cima, onde não era assombrado, ou pelo menos pensamos que não. E acontece que não encontrávamos uma viva alma por ali. Até que a gente se chega perto de uma sala e se depara com vozes, cerca de 4 vozes que estavam. Resolvemos olhar pela janela para ver se alguém ali do grupo era um professor ali e poderia ajudar a gente. Fomos olhar pela janela e acontece que a sala estava escura e vazia, as janelas todas fechadas. Eu não sei dizer, eu senti um arrepio na hora. Fiquei um pouquinho sem entender o que estava acontecendo, mas depois eu entendi que não era coisa desse plano. Então a gente só se afastou e deixou os espíritos lá, tipo, é isso aí. Bom, esse caso aconteceu há pouco tempo atrás. Era final de semana, eu estava em casa, estava toda a minha família, mas eu estava com cólica. Aí começou a me dar um pouco de sono, só que eu não conseguia dormir. Aí eu fui deitar, aí tipo, eu tava tentando forçar meu sono, mas eu não conseguia dormir. Aí, bom, não lembro como que eu dormi, se eu não dormi, como que foi. Mas eu senti meu corpo mais leve e eu comecei a flutuar. E comecei a girar assim, subindo e girando pra cima, assim, no meu quarto. Eu conseguia ver todas as coisas assim no chão, minhas roupas, tudinho. Eu tava enxergando tudo com sã consciência, como se eu estivesse realmente flutuando. Daí eu pensei, se eu tô subindo é porque eu tô morrendo. Aí nisso eu acordei, tipo, eu levei um susto, porque eu achei que eu tava morrendo. Aí eu acordei e logo dormi, foi bem rápido. Daí eu comecei a sentir alguma coisa puxando meu pé. E eu pensei, não deve ser nada, deve ser minha irmã ou meu pai que tá me puxando pra me acordar. Só que aquilo começou a me puxar muito. E eu já tava lá nos pés da cama. Daí eu pensei, meu Deus, se antes eu tava subindo, agora eu devo estar indo pro inferno. E nisso eu acordei. Por sorte, daí eu virei pro outro lado e dormi tranquilamente. Mas me deu muito medo.